Sabia que foi uma parábola que você falou não sei onde, acho que foi um desafio em 2021 que me acalmou muito com o crescimento da empresa. O grupo tava se formando, tava entrando. Daí quando você falou isso, eu falei assim, tá tudo bem. Porque Então. essa interpretação é muito boa. Que você A parábola do joio e do trigo. É que a gente eu trouxe, né, de novo, né? Eu tenho uma tendência a tentar. Porque acho que tem muita gente falando sobre a Bíblia, etc., já com um viés. E eu quero trazer um outro ponto de vista sobre isso, né? Então, eu tento trazer muito as parábolas, etc. Como são princípios, eles são aplicáveis a tudo, desde relacionamento até negócios, a tudo, porque são princípios, né? E aí eu olho para a parábola do joio e do trigo como algo um pouco diferente, porque ele diz o seguinte, né? Que se ele tentasse arrancar o joio antes do tempo, ele ia acabar arrancando muito trigo junto. E a gente estava num momento de amplo crescimento. E aí tinha uma pessoa aqui dentro que a gente estava pensando se a gente demitia ou não, né? E aí a reflexão veio exatamente quando eu li essa parábola, que eu falei, cara, se a gente demitir essa pessoa agora, na nossa concepção ela é o joio. Mas se a gente tirar ela antes do tempo, a gente vai machucar toda uma organização. Então a gente vai arrancar muito trigo antes. E na parábola diz que eles esperaram deixar todo o trigo crescer para então separar o joio do trigo. Então no nosso caso, essa parábola veio como uma palavra de maturidade para que a gente esperasse isso daqui se desenvolver. E aí quando o trigo tivesse completo e maior, aí a gente poderia retirar o joio sem trazer danos ao trigo. Você acabou repetindo a história de Jó e respondendo por que Deus não tirou o diabo e deixou ele ainda ficar argumentando. O diabo é o joio da história. Se tirasse antes da hora. Se Deus né? tirasse antes da história. Caraca. Por isso que Deus permitiu ainda o sofrimento de Jó, permitiu o joio ali enchendo o saco. Nossa. Eu, se fosse um funcionário de vocês, não participando, convivendo com essa pessoa tóxica aqui, eu talvez ia comentar com algum colega na hora do cafezinho. Pô, por que eles não mandam o fulano de tal embora, cara? Que saco. Esse cara apronta. A gente não ia entender. Se eu fosse o chefe aqui, eu já tinha botado aquele cara na rua pela metade disso aí. Mas vocês estavam vendo o outro espectro. Jó estava como o cara do cafezinho ali. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está tolerando? Agora, Deus do outro lado sabia que ele não podia arrancar o joio, o Satanás, antes do tempo, que o estrago ia ser muito grande. Tem o seu tempo, o tempo dele ser arrancado haverá, mas assim como nas empresas tem o momento certo até de demitir alguém, Deus também tem o momento certo de dar fim ao diabo. Uma coisa que eu fiquei pensando, a mulher do Jó, ela suportou até o final com ele? Calma, Calma, tem mais ainda, desgraça? Aqui. Tem mais história aí, cara. Tem mais desgraça, calma. Calma aí. É que essa parte eu não lembrava. E olha que interessante. Os amigos de Jó, podemos entender que tentaram às vezes ajudar. Tá? Ao seu lado faziam ponderações e até incitavam Jó a buscar a Deus. E aí eles dizem assim, pois é ele quem abre a ferida, mas ele mesmo a trata. Ele fere, mas com suas próprias mãos pode curar. Então os próprios amigos, eles se importavam com ele. E eram tementes a Deus, como a gente falou. Mas esses mesmos amigos, por vezes, se apresentaram como críticos, insensíveis, legalistas e acusadores, faltando-lhes muita sensibilidade. Porque não foram poucas vezes que questionavam que Jó estava com um pecado oculto e que toda aquela situação era fruto desse pecado. Então os amigos estavam julgando ele. Em determinado momento, Jó desabafou e questionou a Deus. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não representa mais que um sopro. Meus olhos jamais tornarão a contemplar a felicidade. Cerrei e pequei, que mal te causei. Ó tu que vigias todos os seus humanos, por qual razão me tornaste teu alvo? Porventura me transformei num fardo pesado e inútil para ti? Então é aquela coisa de ele se questionar de, poxa, será que eu fiz alguma coisa? Deus, por que você está fazendo isso comigo, né? Por que você está fazendo isso comigo? E aí o que eu achei interessante aqui? É a questão de os amigos, eles têm várias tratativas e também muito críticas, né? E aí eu trago um pouco para a nossa realidade, no mundo dos negócios, ou seja lá onde for, onde a gente geralmente julga o outro rapidamente, a gente critica tudo que não foi construído por nós. E para mim, nesse ano, tem duas coisas que eu mudei completamente. Eu mudei duas coisas completamente na minha vida. Que é o seguinte, eu sempre fui um cara que, na minha concepção, eu achava, ainda acho, que eu tenho um senso crítico mais apurado do que a maioria. E pelo fato de achar e acreditar que eu tenho um senso crítico mais apurado que a maioria, eu tendo a sair criticando todo mundo.
Só que na minha concepção, eu achava que isso aqui era muito positivo, porque eu via você fazendo uma coisa na minha concepção errada e falava, cara, faz assim, assim, assado. Na minha concepção, eu estou fazendo algo muito positivo para essa pessoa, eu estou ajudando ela. Então é quase como se eu saísse... Consultoria é ajudei a pessoa. graça, né? Você não sabe quanto vale a minha consultoria? Você não sabe quantos caras? Então eu saía como se tivesse, cara, feito algo incrível aqui. E pode até ser que o meu conselho era incrível, que a minha crítica era muito Sim. positiva. Mas a pessoa não recebia assim e eu não sabia do que ela sentia por dentro, como ela chegou lá. Então foi quando eu comecei a entender que existe uma diferença entre crítica, conselho e repreensão. A crítica ela é feita por qualquer um. O conselho, geralmente, você pede. E a repreensão é feita por quem te ama ou quem é especialista na área. Tá? Então, eu adotei uma postura esse ano de não criticar mais nada, absolutamente nada, que não tenha sido construído por mim. Essa é a primeira coisa. E com detalhe, às vezes, Difícil. o que você fala nas difícil três mesmo. áreas são verdades. Porque se eu pegar academicamente, ou melhor dizendo, em termos ortodoxos, o discurso dos amigos de Jó é perfeito. Se você for olhar assim, eles fizeram críticas, como você falou aí, até eu gostei dessas três divisões, mas assim, em termos de conteúdo, ô Jó, você consolou tantas pessoas, agora que o problema bate na sua porta, você vai regar. São coisas assim que a gente normalmente fala. O Jó é que parece politicamente incorreto. Até aquela paciência de Jó não é bem como o pessoal pensa. Ele colocou, você citou alguns aí, né, senhor? O senhor não tem a canseira dos mortais? Coloque Deus na minha frente, eu vou dar um murro na cara dele. Ele quase fala isso aqui. Eu vou mostrar pra ele. É porque ele não é como eu. Se ele viesse aqui como homem, eu ia provar pra ele que ele tá sendo injusto comigo. O Jó não foi tão politicamente correto. Agora, como é que a gente lida com essa questão das verdades que às vezes perpassam a crítica, a repreensão, como você falou, ao conselho? Não necessariamente nessa ordem, né? Eu vou contar uma historinha pra vocês. Uma vez um paraquedista pulou do avião lá e veio pulando de paraquedas e o paraquedas enroscou numa árvore. Enroscou e ele ficou pendurado ali, enroscado, não tinha o que fazer. Se ele soltasse o coisa, ele ia cair, era muitos metros, ele estava enroscado, ele precisava de ajuda. Nossa. Ele ficou pendurado muito tempo ali. Passou debaixo da árvore um camarada... Eu vou dar uma sugestão da área de vocês aí. A gente adapta essa parábola à cada realidade, já que aqui fala muito de mundo dos negócios. Passou embaixo da árvore dele um camarada com livros de business, curso do PrimoCast, um monte de coisa lá, né? Aí o sujeito lá de cima da árvore, ei, meu amigo! Meu amigo, ajuda! Ah, que legal! Você é um paraquedista! Que legal, um paraquedista que é! Eu sou um paraquedista, sim. Você me ajuda a descer? Ajudo. Outra coisa que eu tô olhando, você é da aeronáutica, porque você tá com o uniforme aí, você não é leigo, você é militar, né? Eu sou militar. Ajuda a descer? Ajudo, sim. A outra coisa, além de militar, você é major, que eu tô vendo a patente aqui. Eu sou major. Você me ajuda a descer? Ajudo, sim. Outra coisa, eu tô vendo que você deve ter pulado de um avião da aeronáutica que passou há mais ou menos uns 10 minutos que eu escutei o barulho. Não foi ou não foi? Foi. Deixa eu fazer uma pergunta. Oi, você é consultor de negócios, né? Ele falou, sou, como é que você sabe? É que você tá falando um monte de verdade que não serve pra nada. A verdade, para ser eficaz, não basta ser verdadeira. Aí passa o crivo que você falou. Repreensão, conselho e crítica. Se você não souber falar aquela verdade na hora certa, do jeito certo, ainda que ela continue sendo verdade, ela não serve pra nada. Não é só porque é verdade, tem que ser dita também, né? E qualquer hora, em qualquer tempo, Então o mundo, aí eu posso puxar a sardinha pro meu lado também, a minha culpa aqui, o mundo das religiões, às vezes, estão repletos de verdades que não servem pra nada. Não deixam de ser verdades, mas naquela hora é o para ser dito daquele jeito, daquela maneira. Então, um dos grandes erros dos amigos de Jó, e quando eu falo isso, eu convido a todo mundo que está ouvindo a gente, não encarne só o personagem Jó. Quando você começou a ouvir esse podcast, você já pensou assim, eu sofro tanto, eu sou o Jó. A gente sempre quer ser o herói da história. Ninguém quer ser o Coringa, todo mundo quer ser o Batman, né? Eu sou o herói, eu sou o bonzinho, eu sou o mocinho. Não, às vezes você é um amigo de Jó, às vezes você é a mulher de Jó. Tem essa sensibilidade também de perceber quantas vezes na sua empresa, na sua família, nas suas relações, enfim, você também foi um amigo de Jó a emitir juízo de valores muito rápido sobre o problema do outro, sobre o casamento do seu cunhado que está acabando, sobre a sua vizinha que fala muito, sobre o seu primo que está engordando demais, está com obesidade mórbida. É muito fácil.
repito, isso não é um desestímulo para que nem foi a sua fala também, Tiago, para que você não tenha o momento da repreensão. Você falou que você repreende, só que agora você sabe que o momento que é o momento da repreensão, que momento que é o da crítica, que momento que é o do aconselhamento. Essa sensibilidade e saber assim, eu sou a pessoa em condição de dar esse conselho, ele foi pedido. Uma vez eu escrevi para uma senhora na internet, eu quase nunca respondo hater. Acho que eu respondi umas 4 ou 5 vezes na vida. Mas a gente às vezes, se Eva caiu em pecado na tentação lá, por que eu não posso, né? Uma vez uma mulher falou, porque não sei o que. Eu falei assim, olha, sabe qual é a diferença entre sua opinião e uma pizza? É que a pizza eu pedi. Então tem gente que você dá vontade, às vezes, assim, de dar, porque é muito fácil resolver problemas dos outros. Eu nunca vou conseguir resolver os meus próprios problemas enquanto eu só ficar resolvendo problemas dos outros. Eu acho que eu tenho que puxar um pouco isso aí pra mim, não é porque é só uma verdade, você tem que dizer... Não, cara, muito do que eu tô trazendo até agora na reflexão de Jó é o quanto, cara, de verdade, cada um tem que... Eu até postei nos stories do negócio por causa disso um pouco. É assim, cara, para de querer resolver o problema dos outros, cara. Resolve o seu. Para de criticar os outros, cara. Critica o que você fez, cara. Não é assim? No final das contas, pô, cada um faz o seu. Se alguém precisar de ajuda, levanta a mão. Mas não tenta ajudar quem não quer ser ajudado. Porque, assim, você vai, crítica, repreensão e conselho. Cara, não tem que ter crítica. Não tem que ter crítica. Eu não tenho que criticar o outro sem pedir se não for uma pessoa que me dá liberdade para fazer isso. Sim. Não tem que fazer isso. Senão é só inimizade, é só problema, é só... Cara, é cagação de regra. E não tem que fazer isso mais. Você é o cara que quer ajudar e você acaba se irritando e se incomodando porque o outro não quer ajuda. Aí vira um ciclo. É. Então,